Eu não sou desenvolvedor para dar exemplos como o modelo de software do ponto de vista técnico. Então eu vou dar alguns exemplos de como ele é um modelo de software do ponto de vista da construção dele como negócio, em cima de um software. Algumas pessoas não têm tanta dimensão de quantos produtos, de como que acontece a coisa no WordPress.com, então eu só fiz questão de colocar na tela aí, para vocês entenderem o negócio que está em torno do WordPress.com. O objetivo principal do WordPress.com é democratizar a publicação de posts, mas ele é um negócio, e ele é um negócio lucrativo. Então, se vocês entrarem lá na Store do WordPress, se eu não me engano é meu próximo aqui. Alguém já entrou na Store do WordPress.com? Pouquinha gente, né? Eles não divulgam muito o evento, o serviço, porque eles não precisam muito mesmo. Tá tudo certo. Mas eles oferecem serviços que todos nós oferecemos. E eles são humanos. Então, eles oferecem domínio, mapeamento desse domínio, redirecionamento de domínio e transferência de domínio. Se vocês quiserem, vocês conseguem contratar o pessoal da Automatic para jogar seus sites de um lugar para o outro. E aí eu estou colocando alguns produtos por fora. Vou falar rapidamente do VIP. Alguém conhece o serviço VIP do WordPress.com? No fim é pouca gente, né? Que estranho, porque o VIP do WordPress.com é o que praticamente manteve ele vivo desde 2006 para cá. Quando o WordPress.com começou a ser rentável e quando a empresa Automatic nasceu em 2005, teve um aporte de investimento mais ou menos de $1 milhão, e eles pegaram um cliente pequeno, assim, que foi a CNN. E com esse cliente pequeno, eles se estabilizaram, e a partir dessa experiência com esse cliente pequeno foi concebido o serviço VIP, que é um serviço de alta escala para grandes portais, e eles têm mantido lá hoje coisas como New York Times, Forbes, TechCrunch, e quase todos os grandes portais que vocês vão ouvir lá nos Estados Unidos estão dentro deles. Esse serviço eles cobram mais ou menos ou $3.750 por mês ou $15 mil por ano, dependendo do plano. É uma quantidade de dinheiro razoável, mas é o pessoal da Automatic que está cuidando do seu site. Bom, e aí rapidamente para falar isso, que ele é um negócio rentável e ele não é tão rentável como o tamanho dele, mas ele rendeu em 2012 $45 milhões em venda, e disso 60% é da receita do WordPress.com. Só que esses 60% da receita significam 1% dos usuários do WordPress.com. Dentro da entrevista da última pesquisa deles, os usuários que estão dentro do WordPress.com e que contratam o serviço da Automatic não passam de 1%. E esse 1% é responsável por 60% daquele faturamento ali. Então, se eles crescerem, eles vão crescer muito. Mas não é o foco necessariamente. 20% deles hoje vem do VIP e 20% vem do serviço de propaganda. Alguém tem um blog dentro do WordPress.com e já foi incomodado com uma propaganda lá? Não? Eu já. Existe desde 2011 o Words Ads, e que faz parte do faturamento deles também, 20%. A Automatic está crescendo 50% ao ano desde que ela foi fundada. E eles têm um pouco dessa meta. E aí fazer uma comparação rápida em relação à receita. Porque o WordPress hoje, a gente consegue falar que eles, modestamente, dizem que eles são 20% da internet. Sendo mais realista, imaginando todos os domínios que não estão ativos, a gente pode subir esse número. Então eles são, eu chuto 40% da internet hoje. Pelo menos a cada 6 sites que vocês entram, 4 são WordPress. Mas, vamos lá. Eu queria falar assim, saiu há um pouco tempo um artigo no wptavern.com. Alguém conhece esse site? Alguém imagina de quem é esse site? Não, né? Pois é um site que, se vocês entrarem, ele é muito feio.
Ele não tem mais do que 400 seguidores no Facebook, mas ele é do Match e da Audrey Capital, que é a empresa que está por trás da Automatic também, a empresa financiadora, né? E eles têm o creme das notícias do WordPress.com. Aliás, do WordPress no geral, desculpa. De todo o lance do WordPress, eles ficam atentos. É uma equipe de 4, 5 jornalistas que todos os dias lançam notícias quentíssimas. Então, assinem esse blog. Há uns 2 meses atrás, eles lançaram essa lista aí, que o WordPress passou a ser o 8º site mais acessado dentro dos Estados Unidos. E ele é mais acessado que o Yahoo.com hoje. Só que, aí fazendo uma comparação rápida em relação à receita, o WordPress rende 45 milhões de dólares ao ano, e quem está logo acima deles aqui, que é a Amazon.com, rende isso ao ano. É díspare, né? Mas, o que tem que ser levado em conta é o tamanho do negócio. O WordPress.com hoje, com 230 funcionários, consegue ter esse faturamento sem ter gasto com praticamente nada. Todo mundo trabalha de casa. Então, a gente está falando de 45 milhões de dólares de vendas que refletem uma grande quantidade de dinheiro, porque eles não gastam tanto dinheiro fazendo a coisa em si. E esses 50 bilhões de dólares da Amazon é um monte de dinheiro, mas tem um monte de acionista no meio disso e tem um monte de atravessador que come um pedaço. Então, a gente está falando de um lucro líquido bem menor. Eu não consegui o acesso, não tenho acesso para saber a dimensão do lucro líquido da WordPress, da Automatic, mas pretendo descobrir um dia e passar para vocês. E aí, tentando dar uma emendada de como é que o negócio funciona, né? Para quem não entendeu ainda, o WordPress.com é alimentado por nós, que estamos do outro lado do muro fazendo a coisa. Por quê? Porque tem um time de gente na Automatic que fica de olho no que a gente está fazendo. E as melhores coisas, pelo que o próprio Matt falou, via Duocracy, quem faz as melhores coisas do lado de cá é cooptado para dentro. Se não aceita, o código é cooptado para dentro. Isso quer dizer que toda essa esfera da organização da fundação do WordPress nos alimenta, mas alimenta a empresa deles também. Então, o negócio deles é a junção de tudo. Eles usam o WordPress.com como um laboratório e nós como um laboratório para chegar na fonte que eles geram dinheiro. E aí agora vou falar de uma coisa que é importante para quem quer começar um negócio WordPress e que eu fui descobrindo para conseguir conceber a Brasa. E aí vou dividir essa pesquisa com vocês. Quase tudo que eu vou falar na palestra está na internet, gente. Uma coisa ou outra eu consegui tirando de alguém, mas quase tudo está lá, só que está espalhado. Então, vocês iam demorar uns 6 meses para conseguir tudo isso. Rapidamente, existem outros modelos de negócio, mas eu acho importante eu frisar esses 7. A gente tem hospedagem, um negócio em cima da hospedagem do WordPress, um negócio em cima das agências, em cima dos temas e dos plugins, uma coisa que é loja, que é diferente. Então, vocês já perceberam que tem gente que desenvolve e tem gente que comercializa. São 2 modelos de negócio completamente diferentes. Conteúdo WP é um modelo de negócio. Por quê? Porque quando você faz um blog e um portal que tem grande acesso, você faz anúncio e você consegue viver. Isso também é um modelo de negócio. Treinamento WordPress hoje também é um negócio. Eu vou agora apresentar cada um deles e alguns exemplos para vocês, tá? Care WP é um conceito que eu só vi uma vez lá fora e que eu acho importante apresentar porque eu acho que ele está vindo com uma certa força. E o freelancer, não tem como falar, é um modelo de negócio também. Quem é freelancer hoje e quer dar o passo adiante para montar uma empresa com uma equipe, se prepara para deixar de ser desenvolvedor. O papel de empreendedor é de fazer a coisa andar. Então, se você vai se afastar da coisa que você pode amar ou não, mas você se afasta disso. Então, tem muita gente que está muito tranquila em ser freelancer pro resto da vida.
mas tem gente que quer tomar passos maiores. Bom, vou dar alguns exemplos de empresas especializadas em hospedagem WordPress, com algumas das suas especificidades. WP Engine, acho que ele é bem conhecido. Alguém aqui conhece o WP Engine? Algumas pessoas, né? É um serviço gringo. Eu tomei um certo cuidado de fazer bastante pouco jabá de serviço brasileiro, para não favorecer ninguém aqui. Então, o WP Engine é uma nuvem que faz um pacote de serviços completo para você manter o seu site WordPress lá e não se preocupar muito com outra coisa. E aí tem uma turma meio nova, que aí eu já não sei se muita gente conhece, que é o Flywheel. Esses caras estão chegando agora no mercado, lá nos Estados Unidos, e talvez eles nem vão querer vir para cá. Mas eles são uma hospedagem focada em designers. Eles são uma galera que está bem preocupada em fazer um ambiente fácil de Git, de controle de versão, de deploy, tudo numa interface que designer não precisa ficar se matando lá para entender tudo, como é que todo um processo hardcode. É bem interessante o modelo de negócios deles, e eu acho que vale a pena quem quiser fazer alguma coisa estudar. E aí, acho que tem que falar das empresas criadoras, que são as agências de desenvolvimento de temas e plugins, que são quem aquecem muito o mercado. Vocês podem perceber que grandes temas, bons temas que têm grande quantidade de venda, são incluídos no WordPress.com, são vendidos para grandes empresas, e plugins também, são incluídos depois de um tempo no próprio core do WordPress. Você tem várias histórias de plugins que entraram para dentro do core do WordPress. E aí você tem alguns exemplos, né? Eu vou colocar alguns exemplos que eu mais gosto, mas tem muita gente fazendo isso por aí. A TeamZilla, que eu não sei se alguém conhece, muito bacana. O Team Foundry, que é uma startup, foi uma startup, agora já está bem consolidada, mas vocês vão ver vários desses temas no WordPress.com. E do StudioPress também. O StudioPress é outra empresa que criou um alto padrão de desenvolvimento de temas, e quase metade dos temas deles estão dentro do WordPress.com. WP1000 Dev, vale a pena falar pela história inteira da Inkzub, que é a empresa que está por trás deles. Alguém já acessou o WP1000 Dev? Alguém usa? Alguém contrata os plugins de lá? Legal. Você está feliz? Bacana. Eles montaram um modelo de negócios em cima de fazer uma cartela de plugins para quem desenvolve WordPress e fazem um pouco da pegada de pagamento recorrente. Estão bem estabilizados com isso. E eles vêm de uma história mais antiga, que é o WP1000.org, quando o WP ainda era dividido. Eles começaram fazendo esse site de conteúdo, o site de conteúdo cresceu, eles se organizaram e fundaram uma empresa de desenvolvimento, que é essa aqui. A empresa por trás de tudo isso é a Inkzub, ela está por trás do WP1000.org, do WP1000 Dev e do EduBlogs. Pouquíssima gente aqui ouviu falar do EduBlogs. Alguém já ouviu falar do EduBlogs? Um ou outro, né? O EduBlogs, ele é hoje a segunda maior instalação de WordPress do mundo. Uau! Com não menos do que 2,5 milhões de blogs lá dentro. E eles têm um foco, se eu não me engano, na Oceania. Eles atendem a Oceania e os Estados Unidos com blogs e sites para a universidade. Eles têm um esquema parecido com o do WordPress.com, que é dar blog de graça para estudante e para professor até um certo ponto, aí professor maior já paga e a universidade paga uma grande quantidade, e eles conseguem manter milhões de sites lá dentro num modelo de negócio parecido de pagamento com recorrência. Gravity Forms já é um exemplo de desenvolvimento de negócio em cima de um plugin específico. Alguém aqui usa o Gravity Forms para alguma coisa? Quem usa sabe que é muito bacana. E sabe que eles também fazem um modelo de negócio de recorrência num plugin que lá atrás, eu acho que o WordPress era mais carente de Contact Forms. Hoje ele é um pouco menos, mas ele ainda está muito distante de fazer tudo que o Gravity Forms consegue fazer.
E aí falar de algumas empresas que, para esclarecer um pouco também, que a Automatic ela tem uma quantidade de demanda gigante, tem um monte de gente que procura ela, e obviamente não é só o pessoal, o theme shaper, o time de temas da WordPress, que fazem tudo. Então eles terceirizam também. Temos chances no Brasil de sermos terceirizados também, estamos lutando para isso. Essa empresa aí é uma empresa inglesa, Code for People, e eles são parceiros do WordPress VIP fazendo temas. Eu acho que eles fizeram o tema do Time. Mas não. Time foi essa aqui, a TenUp. Outro parceiro do VIP, e que é uma empresa de desenvolvimento de temas, que faz temas para Automatic revender. Só que ela revende com toda a carga de serviço dela. Então, ela chama essa empresa, contrata o tema, e aí pega o serviço VIP, que é um serviço de suporte por telefone, backup, manutenção, e entrega isso cobrando aqueles milhares de dólares por ano. Bom, todas essas empresas que desenvolvem um monte de coisa são comercializadas também por lojas. Então, existe um modelo de negócios que é o de você ter uma loja de produtos, que pode ser para plugin, pode ser para tema, ou pode ser para os dois. Hoje em dia, pulverizou muito, são muitas lojas de temas por aí, e com isso, algumas lojas caíram a qualidade. Então, é importante que, antes de você virar parceiro de uma loja ou cliente de uma loja de temas, pesquisa, vê quem é que está por trás, quem são as pessoas, se essas pessoas são envolvidas com o desenvolvimento do WordPress.com, do WordPress. A maioria das pessoas que são dessas empresas e que estão à frente desenvolvendo coisas, dialogam com o pessoal da Automatic. Então, elas estão no Make sempre. Então, você consegue ver o que essas pessoas fazem para você conseguir validar um pouco melhor o serviço delas. Acho que eu vou dar os exemplos mais óbvios que a gente tem aqui no Brasil, porque o Teams é muito forte no Brasil. Também não consegui ver qual é o valor do negócio deles no Brasil, mas eles estão crescendo bastante aqui. E o Elegant Teams, para mim, é uma das lojas mais bacanas que eu já vi. Só tem tema bacana. Também não consegui saber muito o mercado deles do Brasil. Alguém aqui conhece ou usa o Elegant Teams? Bacana. Mais um modelo de negócios, que eu comecei a falar lá atrás, na verdade, que são as empresas geradoras de conteúdo. O WPMU, por exemplo, é um exemplo. A Smashing Magazine é outro exemplo. E como eles ganham dinheiro? Anúncio. Muitos focos, existem ações promocionais específicas que também entram grana nessas empresas, mas é uma galera focada em criar conteúdo de qualidade para ter acesso, para gerar anúncio. Isso é um modelo de negócio também. WPMU.org, que é o começo, que é anterior ao WPMU Dev. A turma que mantém o WPMU Dev faz os artigos e publica aqui. Esses caras também têm muito acesso e conseguem gerar uma boa receita de anúncio. O Match Report, eu só coloquei aqui porque ele está fazendo um concurso de startups bacana lá nos Estados Unidos. Então, para quem quer conhecer melhor, ele é um cara que faz podcast de WordPress, está sempre com a carinha dele lá no vídeo, falando coisas bacanas, falando de empresas, falando de negócios, tudo em torno do WordPress. E aí ele conseguiu uma grana, eu até acho que ele conseguiu uma grana com a própria Audrey do Match para fazer esse concurso de startups em cima de WordPress. Pelo que eu vi também, não topa pessoal de fora dos Estados Unidos no concurso. Bom, e aí com esse boom de WordPress no mundo, você tem aí, acho que 20 mil desenvolvedores responderam à pesquisa global. Então, eu acho que é pouco, deve ter muita gente que não respondeu, mas já dá para ter uma dimensão razoável de quem pelo menos responde à pesquisa, de quem está perto das coisas. E aí você tem um mercado nítido, crescente e que interessa as pessoas, porque somos atraídos pelo fato de poder trabalhar em casa, por exemplo, pelo fato de ter um bom rendimento, uma qualidade de vida, e muita gente tem muito tesão em trabalhar com WordPress. Vou dar alguns exemplos de sites também. WP Sessions, alguém conhece? Não? WP Sessions
É um serviço razoavelmente novo, acho que começou faz uns 4 meses nos Estados Unidos, e é uma turma que está fazendo videoaulas com tutoriais, tudo pacotinho fechado. Você paga lá $45 e pega WordPress Theme Bootcamp. E pegam todo o conteúdo desses caras feras aí que estão falando sobre isso. E vou dar um outro exemplo nacional dessa vez, que é a escola que eu conheço aqui no Brasil, então pus como referência também. Se o Leandrinho quiser levantar e falar o volume de negócios que ele gira, ele pode ficar à vontade. Bom, vou falar de mais um modelo de negócios, que é um pouco daquele conceito de care, que eu acho que está vindo com uma certa força. Então, não é um pessoal que está disposto a hospedar o seu site necessariamente, é um pessoal que está disposto a cuidar do seu site WordPress. Por isso essa noção de care. Então, o site que eu conheci lá na gringa é esses caras aqui, WP Site Care, que eles não fazem hospedagem, eles fazem tudo isso numa hospedagem que você decide. Então é aquele cara que não quer se preocupar com nada do WordPress dele, só quer fazer postagem, ou tem uma empresa de postagens, e toda a saúde do WordPress dele ele vai terceirizar. Então é uma tendência de outsourcing que deve crescer também. E aí, um modelo de negócios com WordPress que é gigante, que eu falei lá no começo, que são os freelancers. E freelancers, não dá para pôr exemplo, somos você, somos nós. E aí, falar um pouco de empresas que eu identifiquei que fazem tudo. Alguns exemplos de empresas que fazem tudo, que eu gostei, o iTeams. Alguém conhece o iTeams? Bacana. O iTeams é uma empresa nova, de Oklahoma City, e que está vindo com uma força muito bacana, porque ela vem junto, colado com o desenvolvimento do WordPress em si, então eles colaboram com o desenvolvimento, e por outro lado, eles têm um plano de negócios muito nítido de colocar um monte de gente dentro do serviço deles. Eles vendem temas, vendem plugins, vendem treinamento, mas você chega lá com uma demanda específica, eles também montam seu site específico, e eles estão bem preparados, e eu acho que é um modelo de negócios referência para a gente dar uma olhada interessante. E aí voltei ao EduBlogs. Essa tela é um pouco antiga, mas eu falei, são 2 milhões de sites EduBlogs lá atualmente. E também é um modelo de negócio onde eles fazem um pouco de tudo. Mantém blogs gratuitos, mas fazem as versões premium dos sites das universidades e das escolas. E acho que o modelo maior, que é o Automatic e WordPress.com em si. E aí, preciso falar rapidamente de não modelos de negócios com WordPress, porque existe uma tendência de pessoas tentarem se aproveitar, assim como as pessoas tentam se aproveitar de tudo nesse mundo, infelizmente, de negócios antiéticos do WordPress. E eu vou dar alguns exemplos rápidos. Isso aqui saiu desse artigo, que eu não sei, vou tentar acessar aqui, vocês vão ver o que dá. Aí, do WP Lift, que falou um pouco sobre o lado negro do WordPress. E aí deu um exemplo muito bacana. Será que eu vou conseguir voltar agora? Não. Para que eu fui me meter a besta? Beleza, já caí no exemplo que eu queria dar. Eu não sei que minha tela caiu mais agora. Vamos ver se volta. Não. Bom. Esses caras aqui fazem uma coisa bizarra. Olha como eles chamam. GPL Clube. Eles são um clube que vende produtos de licença GPL. Hello! E aí um exemplo que não chega a ser antiético, mas eu acho um pouco pesado assim, você fazer um site que tenta ter um pouco da cara do WordPress oficial. Eu acho isso um pouco errado. E aí eu coloquei como exemplo
que está bem poluído e tal, mas se você entra uma vez um pouco sem anúncio, você pode se confundir, falar, nossa, uma coisa oficial de WordPress Premium, vamos ver. E aí, encerro a parte de modelos de negócio do WordPress. Espero ter esclarecido um pouco as coisas, para vocês que querem começar um modelo de negócios, tenham clareza de onde vocês querem ir e como vocês podem chegar lá. Existem exemplos, mas não existe um método ainda. Estamos construindo no mundo métodos e modelos de negócio em cima do WordPress. E aí falar rapidamente sobre esse livro e um pouco retomar a história do trabalho em si dentro da Automattic, que eu acho que algumas pessoas conhecem, se interessam, mas é muito bacana. A minha versão do livro ainda não chegou. Comprei na Amazon faz umas 2 semanas e meia. Talvez não chegue, né? Mas eu consegui ler alguns trechos pelo próprio Google Docs, que está disponível. E aí tirei alguns trechos para vocês. O Scott Berkon, ele é o Team Leader da Automattic. Então, ele é o responsável por fazer os atuais 230 funcionários da Automattic trabalharem. E, por um lado, ele fala em algumas partes do livro que não é tão difícil, porque o modelo e a forma como a coisa é concebida facilita muito o trabalho dele. Então, eu não consegui colocar a tradução embaixo, e aí vou tirar algumas frases que ele fala, né? Transparência, meritocracia e longevidade são os 3 princípios do desenvolvimento do WordPress como um open source project, como um projeto open source. Se você conseguir construir verdade, claridade e contratar bem, qualquer obstáculo pode ser ultrapassado. Isso aqui eu pulei. Isso é uma coisa muito importante que eles fazem, que é encorajar as pessoas a fazer maiores apostas e a fazer maiores experimentos. Isso tem a ver um pouco, vocês vão perceber que a Automattic faz muito pouco ponto sem nó. Então eles erram com certeza, mas eles têm eu sinto um pouco de, eles são destemidos, assim, eles vão até certo ponto de risco, mas não ultrapassam também o ponto do risco e conseguem manter aquecido. Acho que tanto o despertar de quem quer um dia trabalhar lá, quanto o olhar de quem quer um dia ter uma empresa parecida com a deles. E quem é um pouco do responsável sobre tudo isso é esse figura aí, que é o Matt Mullenweg, que eu achei uma foto bacana dele pagando de mágico, que eu resolvi passar, porque pouca gente viu essa foto. E aí, já caindo em alguns números do WordPress. Eu tinha mais alguns slides para falar de como que a Automattic trabalha, mas vocês já devem saber que ela é completamente descentralizada, que as pessoas trabalham de casa, que a gente está falando de 230 pessoas em 28 países, que a gente está falando que eles acabaram de montar um escritório em São Francisco, que gastaram, acho que, $6 milhões para montar, e vão trabalhar lá 6 pessoas. Eles são obrigados pela formalidade da indústria de ter um escritório bacana, mas eles não têm gente trabalhando dentro desse escritório, as pessoas trabalham de casa. Aí eu vou falar de alguns números do WordPress, da Automattic. WordPress.com, hoje ele está com... é legal falar isso. Eles têm uma estimativa de que eles são metade dos sites que existem em WordPress no mundo. Então a gente pode, talvez, não muito certeiramente, ter uma perspectiva a partir do que acontece lá dentro, acontece conosco aqui fora. Então, se dentro do WordPress.com hoje, que é metade dos sites WordPress que existem no mundo, a gente tem 36 milhões de posts por mês, a gente pode imaginar que dentro de todo mundo que mantém o seu próprio WordPress.com, a gente tem esse tipo de número. E por aí vai. 63 milhões de comentários por mês e 4,5 bilhões de page views por mês. Travou? Não. Bom,
São 140 milhões de blogs e sites dentro do WordPress.com hoje. Eles têm 100 mil novos usuários por dia. Isso eu achei um número meio estranho. Eu fui dar uma olhada e muita gente entra no WordPress.com para fazer um comentário. E isso está aí dentro. 500 mil novos artigos por dia, 400 mil novos comentários por dia. E aí eu não coloquei a quantidade de páginas, mas a quantidade de páginas é bem maior. Mas aqui a gente pode ver um número interessante, de que existe uma grande interatividade com os posts que são feitos no WordPress, certo? Quase tudo que é postado é comentado, e quase tudo que é comentado é recomentado. E aquilo que eu falei lá atrás, 1% desses 140 milhões de blogs e sites lá dentro contratam os serviços do WordPress.com. E isso aí é 60% da receita deles. Bom, eles têm diversos lugares públicos para essas coisas, e aí eu só estou aqui apresentando para vocês poderem ir lá ver. Então, se vocês quiserem ir lá, vocês podem acessar esse endereço, que vocês vão ver os gráficos. Está aqui, ó, outubro de 2013, por enquanto, foram 36 milhões de sites. A gente tem uma queda do WordPress, que dá para a gente ver um pouco pelo Trends daqui a pouco do Google, talvez o porquê de que isso está acontecendo. E um pouco do tráfego, que são aquelas 4 bilhões de páginas. O tráfego do WordPress não parou de crescer. Por isso que ele subiu para a 7ª ou 8ª posição nos Estados Unidos. Opa! Aí agora começa a desandar a minha palestra. Deixa eu ver. O que é importante eu falar aqui? Eu não queria chegar no futuro do WordPress. Eu queria mostrar o Trends. O Trends é importante mostrar. Vamos lá. De novo, fazer a aventura de abrir o navegador. O que acontece? Legal. A gente consegue ver nitidamente pelo Trends do Google que o WordPress, em relação ao Blogger, que está em vermelhinho, ao Drupal, que está em amarelo, ao Joomla, que está em verde, tem maior busca, certo? Só que chegou um cara novo nessa história aí, que eu acho importante ser somado aqui. Então eu vou adicionar um termo aqui, que é Tumblr. E eis o que acontece com esse gráfico. Hello! O Tumblr está dando uma surra no WordPress em relação à busca. Isso é novo. Isso é preocupante. Isso gerou um movimento interno dentro da Automattic. Não sei se vocês sabem, o Matt voltou a ser o lead developer da Automattic. Ele está à frente agora, junto com o Andrew Nansen, do release do 3.8 agora para o dia 12. Eles estão preocupados. Eles estão vendo que eles têm desafios maiores pela frente. Eles sabem que o mercado é consolidado, eles sabem que tem gente no mundo inteiro desenvolvendo, mas eles sabem que se eles não derem um salto, principalmente de back-end, eles vão se dar mal. E isso é posto em várias entrevistas. Vocês conseguem entrevistas do CEO, que é o Tony Schneider, do CTO, que é o Barry. Todos eles têm dado entrevistas para diversas mídias, e é tudo gringo, infelizmente, vocês têm que ir indo atrás e ler em inglês. Mas todos eles lá internamente estão discutindo isso. Eles têm que dar um salto. Existe um plugin secreto, que eu não sei se vocês ouviram falar, que é o MP6, certo? Alguém já ouviu falar? Que é a nova dashboard do WordPress 3.8. Se vocês entrarem no repositório de temas, alguém entrou para ver isso lá, é assustador. Eu acho importante colocar isso aqui, porque eu me impressionei, assim, como é que os caras têm até um certo humor. Rapidinho. Eis o tema secreto deles. Como assim? A galera da Automattic... Vocês querem ver o autor desse plugin? Olha quem é o autor do plugin. É o Matt, cara. E olha o cabeçalho desse plugin. Bizarro, né, meu? Por que eles fizeram isso?
Eu fui um pouco atrás, tentei conversar, ninguém fez uma entrevista muito clara sobre isso. Mas assim, eles fizeram tudo que ninguém faria para fazer um cabeçalho de plugins. Usaram o logo errado do WordPress, estão vendo que o W não está alto, usaram a pior aplicação possível, que não existe, que é um Rainbow, e fizeram a coisa de mais mau gosto do mundo, que é colocar um garçom te apresentando o dashboard. E Comic Sans, obrigado! Eles fizeram assim, na risca, vamos fazer tudo que o pessoal de design não quer que faça. E fizeram. E o que parece que é isso? É para alguém bater o olho e falar, nossa, isso é bizarro. E passar reto. Porque eles sabem que tem um monte de gente que é oportunista. Isso é uma teoria minha, tá? Não vi em lugar nenhum. Vamos lá, voltar à minha palestra. Eu vou conseguir. Tenho fé. Mentira, não vou. Vou voltar lá só um segundo. Bom, eu acho que é isso. Eu tenho algumas coisas a mais para falar dos funcionários, que eu acho legal. Tem esse mapa daqui, que não sei se vocês já viram, que também é público. E eu não sei porque ele está falando que eu estou na tela cheia, se eu não estou na tela cheia. Aí. Esse mapa aqui é público também, e dá para ver um pouco de o quão é pulverizado os funcionários da Automatic. Eles estão em todos os continentes, e eles falam todas as línguas. E isso também é estratégico. Bom, eu acho que é isso. Obrigado. Então aí meus contatos, para quem quiser continuar o papo. E fico aberto a perguntas e a conversas aí, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernando. Não é tanto uma pergunta, mas uma argumentação. Sobre o crescimento do Tumblr, daqueles dados que você passou, são dados globais ou são dados americanos? Tipo, só dos Estados Unidos ou é global? O Google Trends é local, cara. Pior, aquilo é Brasil. A nível Brasil? Aquilo é Brasil. Ah, tá, não, porque... Eu dou aula para jovens de 16 anos que estão entrando na internet, cara. É bizarro. 60%, 70% deles estão usando o Tumblr. Então, porque... E olham o WordPress e falam, nossa, que bagulho feio. É isso, gente. Desafios. É porque saiu nas notícias que no Facebook que está tendo uma evasão muito grande de adolescentes que estão saindo do Facebook e estão indo para o Tumblr. Então, acho que pode ser um dos motivos. Também tem essa tendência. Como a mídia orientou aos pais, né? Sigam seus filhos no Facebook, eles falaram, então vamos sair fora do Facebook. É bem isso mesmo. Tem essa tendência também, que é legal você falar, que isso tem a ver, isso fez essa migração e fez um pouco eles se darem mal também. Então, acho que o desafio da Automatic com o pessoal do WordPress é tentar chegar perto desse nicho, entendeu? Então, acho que desse nicho jovem. Esse nicho jovem é mobile. Esse nicho jovem quer fazer tudo no front-end. Esse nicho jovem é muito mais rápido. Esse nicho jovem nos desafia. É verdade. Uma questão do Tumblr, né, é também a questão de sites pornôs lá, né? E aí eu acho que dos sites pornôs dentro do Tumblr, né? Por isso o crescimento tão alto dele. Eu não entendi, site? Dos sites pornô dentro do Tumblr. Ah, sites pornô. Por isso a grande curva lá. Legal, faz sentido. Mais uma aqui. Faz um baita sentido. Pornô, gente, vocês viram os números, ainda é o maior fluxo de dados da internet, ainda é pornográfico. A gente não conseguiu fazer a coisa séria passar ainda. Putaria é sempre um bom modelo de negócio, cara.
Muita grana. Pô, eu queria vir de terno em sua homenagem, você me fala um negócio. Cara, primeiro, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu acho que são poucos aqui que têm falado sobre esse assunto, de como empreender com o WordPress. E realmente no Brasil a gente tem uma carência de informação muito grande. A gente consegue dados de qualquer coisa lá de fora, até porque lá fora a gente tem muitas empresas abertas com investidores, e aqui não. Aqui a galera colocando grana do próprio bolso, então não abre tantas coisas. E não é open source, não entende muito isso ainda, né? Exato, então é um pouco de um mix assim. Mas o que eu vejo, você colocou 7 modelos de negócio ali principais, Existem mais. né? Eu tive fui freela durante muitos anos, fundei uma empresa tem 5 anos, que é a PI, que você citou aí, e a gente passou por todos esses modelos, a gente usa algum deles ainda, e estou estudando mais 12, para você ter uma ideia. É meio louco, assim. Então, acho que nos próximos 2 anos tem muita coisa que está acontecendo no mundo. Você fez uma leitura, assim, cara, fantástica, de verdade. Então, foi só uma parabenização aí para a galera que está começando. É difícil pegar o 7 ou 12, alguma coisa, e negociar. É tentar pegar a paixão do que você mais gosta e fazer. O que eu achei mais incrível, você pegou a situação do freelancer. O cara que começa freelancer, ele ama codar, depois ele começa a empreender, aí você vai ter que largar o que você gosta. Eu vivo um pouco disso hoje. Eu também. Então, eu cheguei às 6 da manhã, estava no Rio, depois já volto para Minas, você fica nessa loucura. Então, chegou a hora, você tem que parar e falar, cara, o que eu quero para minha vida? É empreender, é codar, é fazer isso, é difícil pra caramba. Mas hoje, WordPress, cara, achei que pra gente foi uma escolha super acertada. Quem ainda não usa, cara, não pensa 2 vezes, começa a usar. É uma coisa incrível. Agora, o Tumblr, acho que é mais essa questão aí da pornografia, dos jovens fugindo do Face, isso é uma coisa mais nova. E o WordPress está crescendo de uma forma muito grande, e aí, consequentemente, alguns nichos vai deixar de usar ele, tipo blog, alguma coisa assim. Sim. Mas tem outros projetos que estão questionando o WordPress, eu queria ter falado, mas não consegui. Eu acho que é legal vocês darem uma olhada no projeto do Ghost, que é um cara que saiu de lá, o MP6 eu acho que é um pouco de resposta para esse e diversos outros também que estão vindo. Sim. Eu acho que das coisas mais bacanas que eu vi aí é o Ghost e o Medium. São 2 projetos aí que estão arrebentando no nível de publicação em front-end mesmo, sem dashboard. Você chega lá e publica aonde você está vendo mesmo. Bom, parabéns para o Diego Mesmo. aqui, né? Pela palestra aí. Acompanhei a evolução espiritual e conceitual dessa palestra ao longo dos últimos dias frenéticos da organização desse evento. Então, acho que pouca gente sabe o que é acordar às 5h30, chegar aqui 7 horas e dar a primeira palestra, depois organizar um credenciamento. Não é tranquilo, não. Mas, enfim, você citou que a Automatic é burra e fez um escritório de 6 milhões para trabalhar 6 pessoas, né? Não estou falando isso, mas aqui tem pessoas aqui tem gente que me está fotografando, estou me sentindo incomodado. Mas, não, estou brincando. Tem pessoas aqui que estão presentes nesse WordCamp que foram no WordCamp de São Francisco. O WordCamp de São Francisco dá o quê? Dá umas 500 pessoas? E vai todo mundo para o Automatic codar depois. Né? Eles têm um espaço... Vai todo mundo? Vai todo mundo lá no escritório deles. Tem uma área enorme. É um espaço para fazer WordCamp São Francisco. É um espaço para WordCamps, né? São coisas assim... Quem foi? É uma pena que o pessoal... O Bordoni foi. O Rodrigo Primo, que está na outra palestra, foi. A Kátia e o Léo, que foram também, não conseguiram vir aqui hoje. O Fábio estava lá, né? Mas assim, é uma experiência que você volta para tua casa depois, você volta motivado, você volta trabalhando com WordPress e isso está incluído no modelo de negócio deles. E por isso um alto investimento, né? Então, acho que é interessante só complementar, né? Nosso objetivo é fazer um escritório de 6 milhões aqui no Brasil para tentar fazer com que as pessoas se sintam motivadas a trabalhar com WordPress e tudo mais, né? Mas está observado, né? Isso aí. Valeu. Mais alguém?
é mais uma opinião do que uma dúvida, assim, para alimentar o debate. Sobre essa história ainda do Tumblr, eu realmente acho que o WordPress não mais compete com o Tumblr, assim. Eu vejo o WordPress... teve um momento muito adolescente ali no início. Eu não sei quantas pessoas perceberam, já tem umas 3 ou 4 versões que sumiu o Blogroll, lá, que tinha no início, que era uma coisa bem adolescente, você colocar uma lista de blogs que você gostava para compartilhar, né? Isso sumiu e ninguém sentiu a falta disso. Por quê? Porque eu acho que é uma ferramenta que está se tornando mais adulta, assim, para ser trabalhado em empresas, em portais, em comércios e tal. E o Tumblr tem esse crescimento todo, mas eu, pelo menos, eu estou falando, lógico, de uma percepção bem pessoal mesmo, ele tem servido muito para humor, para pornografia, como citaram aqui. Eu nunca vi um Tumblr desse que diz 501 coisas que você tem que fazer antes de morrer, chegar ao número 100, porque o cara chega no número 20, acabou a graça da piada, ele abandona aquilo. Eu já criei uns 20 Tumblrs, eu não entrei uma terceira vez em nenhum desses 20 Tumblrs que eu criei, então acho que eles estão vivendo uma fase que a gente viveu há muito tempo, né, que é de encantar uma garotada que não mete a mão no bolso para gastar nada. Então, eu realmente não me incomodo com esse crescimento deles. Assim, eu acho que o concorrente do WordPress são outros. É o Joomla, é o Drupal e aí ele está goleando. Não sei se você concorda com isso. Concordo, cara, concordo. Eu acho que eu não consegui, na verdade, ter os slides, mas o maior questionamento em relação é mais administração mesmo. É como que eles conseguiram facilitar a publicação da coisa. Imaginando que o WordPress nasce com essa filosofia de democratizar a publicação e lá atrás eles eram os caras que eram fáceis de publicar, mas no sentido de que, essa garotada que chegou com essas novas interfaces questionaram a missão deles. Então eles estão se revendo, entende? Era mais nesse sentido. Não acho que nenhum desses projetos é capaz de fazer qualquer frente para o nível de CMS que o WordPress atende hoje. De forma nenhuma. Mas eu acho que alimenta. Então o WordPress vem aí com desafios de melhorar. E isso é bom. Eu abri mais uma pergunta aqui. Quem quiser fazer mais uma, ainda dá tempo. Oi, meu nome é Sérgio. Baseado nessa linha que você falou do WP Sitecare, eu já vi muitas agências confeccionando sites somente em WordPress, largando qualquer outro tipo de confecção de sites só para fazer WP, só em cima disso. Você acha que isso também no Brasil vai ficar forte? Um site que era uma empresa especializada na manutenção, no front-end, em dar o suporte para quem tem o WordPress, está insatisfeito com a agência, alguma coisa assim? Eu acho, por isso que eu dei esse chute na palestra. Uma coisa que não chegou aqui foi até tipo uma dica. Eu acho que vai ser forte sim. Acho que a gente tem um mercado crescente de gente que não quer se preocupar com as coisas técnicas do WordPress. E tem um mercado crescente de gente que quer visitar essas páginas. Então, eu acho que é natural que apareça um nicho de mercado aí, só para manter a coisa saudável. Bom, de novo, em relação a e-commerce, a UTMs, né? Você tem alguma prospecção se isso possa vir no futuro se transformar no core, né? Entrar para dentro realmente do WordPress, em relação a outras ferramentas como Magento, OpenCart e outras coisas? Tem alguma informação relacionada a isso? Não achei. Alguém tem? Eu dei uma olhada, não vi. Isso não está em nenhuma discussão do Make ainda. Eu pelo sei que eu o vi, Cláudio assim. fala que tudo é possível com o Temes e é isso aí. Não, mas é mesmo. Eu acho que o e-commerce é hoje a coisa mais acessível para a gente fazer, para fazer e-commerce dentro do WordPress. Então eles vão ter que também fazer alguma coisa em relação a isso. Eu acho mais possível eles dentro do mercado americano, porque tem isso muito, né? Eles criam para eles lá. E eles estão querendo que no mundo surjam as empresas locais mesmo. Eu acho que a tendência é eles fazerem o serviço deles. Entendi. Que esteja lá no Jetpack, assim. Ative seu e-commerce no seu WordPress pagando $2 por mês. Eu acho que eles têm mais essa tendência do que colocar o e-commerce para dentro. Entendi.